Você acha que é próprio falar, então, de Bolsonaro enquanto um autocrata, ou você acha que é mais complexo essa questão, Maria Eduarda Freire? Rômulus, eu concordo com você, eu acho que é bem mais complexo essa questão, e a gente podia analisar essa questão do ponto de vista jurídico para ela ficar um pouco mais clara. Os acontecimentos que aconteceram agora, recentes, que a mídia, a Globo, colocou, os vazamentos ilegais, vamos fazer uma retrospectiva para a gente entender um pouquinho como essa situação ela é mais complexa do que a gente pode imaginar. O Fux, agora recentemente, ele concedeu uma liminar ao Flávio Bolsonaro, que entrou com uma reclamação, falando justamente da questão do Ministério Público e do COAF. Vamos aqui para o pessoal de casa entender essa questão, que essa liminar do Fux, ela não tem suporte jurídico, essa liminar do Fux. Porque ainda que o Flávio Bolsonaro ele tivesse o foro por prerrogativa de função como senador, os fatos investigados, eles aconteceram antes da diplomação. Então, essa liminar que foi concedida pelo Fux, ela contraria até mesmo um entendimento errado da Suprema Corte, novamente um avanço da Suprema Corte na política, que foi a relativização e a mitigação do foro por prerrogativa de função, que a mídia coloca erroneamente como foro privilegiado. Privilégio, a palavra já induz a erro, porque o foro por prerrogativa de função, ele protege o cargo e não a pessoa. É uma garantia inerente a determinado cargo. Portanto, na época, ano passado, eles decidiram no Supremo que o foro estaria restrito apenas aqueles fatos que ocorreram, que estão vinculados ao exercício do mandato e em razão deste mandato. Todos os fatos que estão antecedentes ao mandato, para trás, não vão ser mais abarcados pelo foro. Então, eles mitigaram o foro. O próprio Fux foi a favor, porque foi o placar de 7-11. O Fux ele tinha sido a favor da mitigação do foro, mostrando aí, nessa liminar que ele concedeu, total contrariedade ao que ele mesmo tinha decidido, e mostrando a incoerência e a insegurança jurídica que está instaurada no país, não só de agora, não só com a Lava Jato. Os pobres, eles conhecem essa insegurança jurídica. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, ele decidiu que tráfico privilegiado, acertadamente, tráfico privilegiado não é crime hediondo, mas o Tribunal de Justiça, os tribunais, continuam colocando regime fechado para as pessoas acusadas de tráfico privilegiado, sem obedecer ao Supremo Tribunal Federal. Então, essas pessoas passam, até chegar aos tribunais superiores, elas passam em regime fechado. Então, essa insegurança jurídica os pobres conhecem. Lembrando que o tráfico privilegiado, o nome assim, meio assustador, mas não é. São réus primários e sem antecedentes e sem ligação com organizações criminosas. Porque a mídia ela coloca até o nome privilegiado, né, alguns juristas, porque confunde, parece que é um privilégio, igual a questão do foro privilegiado, que não que é foro por prerrogativa de função. Há uma questão também nesse caso, para mostrar essa confusão que o Supremo Tribunal Federal se encontra, que é a questão da legalidade das informações do COAF passadas ao Ministério Público. Olhe só isso, Rômulus e Wellington, e o pessoal de casa. Isso aí, o que aconteceu com o Ministério Público de requisitar informações ao COAF sem autorização judicial, de quebra de sigilo, informações sigilosas, sem autorização judicial, isso é ilegal. Não pode, artigo 5º, sigilo é inviolável. Mas o Ministério Público, sem autorização judicial, não sabia se ia abrir ou não uma investigação e resolveu pedir o sigilo para justamente quebrar o sigilo de forma ilegal, aí para entrar com essa criminalização aí, novamente, que nós estamos vendo da política.
E aí, essa questão do Flávio Bolsonaro, que vocês estavam falando, pau que bate em Chico, bate em Francisco, né? Então, eu acho que esse processo que agora vai começar com o Flávio Bolsonaro, ele talvez seja didático aí para a família Bolsonaro, porque elas falam que direitos humanos são esterco para a vagabundagem, ou que direitos humanos são um câncer que precisa ser extirpado. E agora o Flávio Bolsonaro recorreu a um direito humano fundamental, que é o sigilo, no artigo 5º. Talvez agora ele não vai defender esses vazamentos ilegais que eles tanto aplaudiram da Lava Jato. Flávio Bolsonaro ele está sendo execrado, condenado antecipadamente pela mídia, no julgamento parajurídico. Aí talvez agora, quem sabe, ele não veja a importância da presunção de inocência e ele não fale mais frases como frases, jargões fascistas, bandido bom é bandido morto, né? Porque a mídia já o trata como culpado, já o trata como ele diz, bandido, né? Então agora ele que defende esses assassinatos extralegais de pessoas sem devido processo legal, sem ampla defesa e contraditório, talvez agora ele veja a importância do devido processo legal, da defesa, do contraditório. Então, eu espero também que o Queiroz, né, não seja preso cautelarmente para fazer delação, né, e que a palavra do Queiroz não seja usada aí como prova para incriminá-lo, como nós sabemos que aconteceu com o querido, né, o presidente Lula, né, a única palavra era do delator que prendeu ilegalmente o ex-presidente Lula. E são essas questões que eu acredito que depois disso, bom, ele deveria ler a Declaração de Direitos Humanos, né, Universal de Direitos Humanos, para ver que os direitos humanos são irrenunciáveis e indisponíveis, e que ele está sendo tratado como um objeto de investigação e não como uma pessoa portadora de direitos, como ele aplaudiu toda a Lava Jato, tratando pessoas como objeto, como instrumento para delação, sem respeito à legalidade. O ministro dele, da Justiça e da Segurança Pública, é Sérgio Moro, conhecido e premiado pelas ilegalidades, premiado por prender uma pessoa sem provas, premiado por prisões preventivas indefinidas, premiado por justamente e contra toda a nossa Constituição Democrática. Então, eu acho que a questão é bem mais complexa, a gente devia estar atento, porque demonizar o Flávio Bolsonaro agora, o que a mídia, o que a Globo, o que está por trás disso, e o Mourão, né? A figura do Mourão, que eu não vejo quem é pior, Bolsonaro ou Mourão, né? O marido da Freire, Wellington, eu sei que você quer a palavra, eu já passo para você. Só um esclarecimento que o pessoal ficou em dúvida. O placar, você teria essa informação aí, o placar quando teve o julgamento, a decisão no STF que mitigou, como você bem colocou, o foro prerrogativo de função. Qual foi o placar? Você falou 7-11. 7-11. 7-11? Foi. Não, não, são 11 ministros. Sim, o placar foram 7 votos, perdão, a favor. Foi o Fux a favor. 7 a favor, então é isso. Só esclarecendo isso. Isso. Wellington Calazans, fala aí. Isso aí. Primeira ficha técnica, estamos aqui na primeira meia hora do programa, apesar de não ter começado na hora certinha, mas vamos lá. Você está assistindo ao programa Duplo Expresso de domingo, programa de debate, hoje com Maria Eduarda Freire, nossa comentarista, e Rômulo Maia, que também é jurista e apresentador e editor aqui da página, apresentando comigo. Estamos falando ao vivo, você pode compartilhar, convidar amigos, curtir as páginas, se inscrever nos canais para fortalecer essa corrente. Hoje estamos falando sobre a autocracia de Bolsonaro, e esse tema ele está realmente muito quente, é o assunto do momento no Brasil, sobretudo porque essa autocracia já está ameaçada antes mesmo de completar um mês, né? E existe aí um verdadeiro bombardeio da Rede Globo e de outros setores no Brasil contra a família Bolsonaro. Isso está explícito com direito ao vazamento da COAF, que é chefiada por Sérgio Moro, aquele mesmo juiz craque em vazar tudo na época da Lava Jato. Agora está começando a mostrar as garras contra o presidente eleito, ainda que as eleições tenhamos todas as razões para questionar a lisura desse processo eleitoral, ele foi eleito presidente da República. Bolsonaro é o presidente da República.
Sérgio Moro é um ministro do governo Bolsonaro. Então, é bom, Rômulus, que a gente nunca perca de vista que o juiz Sérgio Moro acabou, agora é o ministro de Bolsonaro. E ele é político. Então, é sobre isso que eu quero que vocês dois comentem agora. Vamos lá, só um esclarecimento aqui, porque tá uma dúvida, o pessoal foi pesquisar. É o seguinte, a Maria Eduarda Freire falou que foram 7 votos, ela está certa. São 7 votos a 4 que decidiram que os parlamentares só podem responder ao processo que guarde relação com o mandato deles e cometido durante o mandato, e quando eles estão no mandato. Agora, teve um placar de 11-0, mas esse 11-0 foi para as pessoas que queriam extinguir completamente o foro prerrogativo de função, sendo uma restrição. E aí, todos os ministros foram contra isso. E aí, quando foi a questão, pelo menos é o que eu estou vendo aqui na Agência Brasil, o negócio. E aí, quando foram discutir nessa forma mitigada, para manter apenas com relação ao mandato, aí o resultado final foi 7-4, como informou a Maria Eduarda Freire. O Wellington Calazans se sugeriu da gente discutir agora a questão do Sérgio Moro, né? Eu confesso que eu não sei, assim, é possível que o vazamento tenha sido já pelas mãos do Sérgio Moro, mas ele é ministro há 3 semanas, ele já está com controle da máquina do terceiro, quarto escalão suficiente para conseguir tocar uma operação dessa sem o risco de ser pego, sabendo que do outro lado está cheio de militares, com inteligência, com grampo, a Brasília e a Grampolândia. Eu não estou seguro que tenha sido o Sérgio Moro que tenha vazado. Eu acho que, assim, de fato, esses dados do COAF foram repassados para o Ministério Público do Rio de Janeiro antes ainda da eleição, eles guardaram que eles estão vazando. Aliás, né, Justiça e Ministério Público do Rio de Janeiro são assim com a Globo, né? Então, assim, não é nenhuma surpresa que isso tenha saído de alguma forma do Ministério Público e tenha ido parar lá na Globo. Então, de uma certa forma, eu acho que isso aí vai ser visto ainda. Agora, Maria Eduarda Freire, eu queria te pedir para comentar o seguinte, que na reportagem que foi ao ar ontem no Jornal Nacional, em que eles falam desses 7 bilhões ao longo de 3 anos, fazem, né, infográfico, mostrando lá uma arte, como é que era sacado na Assembleia e tal, e depositava não sei quantos minutos. PowerPoint do Ministério Público contra o Lula, lembra? Exatamente. A Globo coloca dizendo o seguinte, não, mas o Flávio Bolsonaro e os demais podem alegar que isso tenha sido uma violação ao sigilo bancário, mas isso está respaldado por decisões do Supremo e do STF, que dizem que relatório do COAF, por tratar de movimentações atípicas, podem ser repassados livremente, sem que o judiciário seja provocado, sem que seja autorizado pelo judiciário, porque não citam qual é a decisão, eu não sei, pode até ser que eles estejam certos, pode ser que tenha uma decisão da STF e da STJ respondendo isso, mas eu não conheço e a Globo não informou qual era essa decisão, qual era o precedente, nada disso. Sobre essa questão, exatamente, a confusão foi feita. Porque o que aconteceu? Essas informações do COAF, que foram repassadas pelo Ministério Público, porque o Ministério Público pediu essas informações, teve 2 decisões do STJ, uma de 2006 e uma de 2007, que justamente elas dizem que você não é ilegal, a de 2006 falou, é ilegal você repassar essas informações sem autorização judicial, a de 2006. E a de 2007 falou que é legal, é tudo bem você pedir informações ao COAF sem o aval da Justiça. Mas, se a gente for pela Constituição, já que tem 2 decisões aí totalmente contrárias uma à outra, uma de 2006 e outra de 2007, do STJ, a gente vai pela Constituição, e a Constituição, ela, quanto ao sigilo bancário que foi quebrado, você só pode fazer isso com ordem judicial para investigação criminal ou instrução do processo. Então, a gente fica com a Constituição. E, nesse caso, como o Ministério Público pediu ao COAF essa quebra de sigilo bancário, e ela é completamente legal, porque a Justiça não participou disso, o Ministério Público é parte, ele não é integrante do Poder Judiciário, então ele não poderia jamais ter poderes ilimitados de abrir ou não uma investigação ao seu bel prazer. E essa é uma prática assim do Ministério Público que a gente viu na Lava Jato, e a gente também essa prática é autoritária, ela é uma continuação, porque na época da ditadura militar o Ministério Público fazia muito isso. O Ministério Público ele abria investigações sem o aval da Justiça e sem se comportando como uma superparte e com superpoderes. Então essa questão era basicamente isso, assim.
Tá bom. Maria Eduarda Freire, a semana passada você falou aqui sobre a questão da encarceração, como diz Rômulo, não é? Que foi inclusive questionado e tal, em massa que acontece no Brasil. Essa semana nós estamos já falando sobre uma nova crise, tudo isso envolvendo justiça, tá? Observe que a linha, o foco do e no governo Bolsonaro está na questão da justiça, questão de segurança, tudo isso que ocupa, como prevíamos aqui no Duplo Expresso ano passado, as páginas dos jornais e toda a mídia que adora apertar microfone o jornal para sair sangue, tá? Enquanto isso, quando acontece essa invasão da justiça na política, nós estamos aí vivendo um momento de muita tensão naquilo que se refere à entrega das nossas riquezas e à perda dos direitos dos brasileiros. Vocês dois que são aí juristas, que são da área da justiça, que trabalham com direito, vocês sentem um pouco de vergonha ao perceberem que essa área de atuação que vocês têm informação está sendo usada como entretenimento para dispersar a nossa sociedade dos verdadeiros e impactantes problemas que atingem diretamente bolso, banco, conta bancária, né? Quando eu falo banco, é conta bancária, emprego, direitos trabalhistas, soberania nacional e soberania popular. Aproveitando aqui que eu interrompi, pedi a Maria Eduarda Freire para tirar um pouco de teto, mostrar um pouco mais, assim como você fez a semana passada, baixar mais para ficar menos teto acima da cabeça, e isso para ficar melhor, tá bom? Aí agora está devidamente enquadrada. Começando com o Rômulo de novo. Wellington, eu já falei aqui que eu sinto, assim, hoje em dia eu tenho sentimentos contraditórios com relação à minha formação, porque realmente um investimento de vida tão grande, assim como Maria Eduarda Freire, menos apenas por ela ser mais nova, mas com o tempo ela também, e de uma certa forma a gente tem uma frustração, porque boa parte do que a gente estuda, se antigamente a gente já via como algo um tanto teórico, agora mais do que nunca é ficção, né? Virou ficção completa. Boa parte do que a gente estuda no Brasil. A gente tem que tentar lutar para conseguir, pelo menos, fazer que alguma coisa dessas volte a valer. Eu já falei aqui da minha história pessoal, o caso da minha tese de doutorado. Uma das premissas era que o Brasil tinha uma certa maturidade política, jurídica, institucional, e isso foi por água abaixo. No meio da minha tese, aí, quando eu estava terminando, realmente não pude concluir ainda, nem sei se vou terminar. Quando voltar, e se for escrever, vai ser o contrário, vai ser explicar por que o Brasil não tinha nenhuma maturidade política, institucional e jurídica. Mas, de fato, é uma situação difícil. Eu acho que todo mundo que estudou direito, de fato, tem uma grande frustração hoje. E a gente está muito numa situação, mesmo quem faz análise, né, quem tenta analisar, uma situação muito ad hoc. Parece que tudo é um pouco novo, ninguém sabe direito para onde que vai o que está acontecendo aí. E está todo mundo meio que olhando. Wellington, a gente estava falando ainda agora, a Maria Eduarda tocou nisso, falando que a gente não sabe o que é pior, se é o Bolsonaro ou se é o general Mourão. Eu estava pensando sobre isso, porque nesse fim de semana, ou por esses dias, o general Mourão vai assumir pela primeira vez a cadeira de presidente com a ausência do Bolsonaro para vir aqui para a Suíça, a Davos, lá para a conferência do Fórum Econômico Mundial. E as pessoas estavam constatando que fazia 30 e tantos anos que não havia um general na presidência da República, desde que o João Batista Figueiredo saiu da presidência em 85 e passou para o Sarney. Eu falava o seguinte: o que é pior? É o Bolsonaro? É o Mourão? É complicado, porque, de uma certa forma, os militares já estão no poder. Eles já estão ocupando ali muitas pastas no primeiro escalão, segundo e terceiro, então, direto, pessoas, inclusive, da ativa, ocupando cargos no governo. Mas a gente ainda não consegue caracterizar, para quem não tem uma grande consciência política, uma educação política, eu falo mesmo do povão, dos setores mais populares, que esse governo já foi assumido, já foi empalmado pelas Forças Armadas. Se ele der errado, hoje o povão vai colocar a culpa nas Forças Armadas ou vai colocar a culpa na família Bolsonaro? Embora o fiador de Bolsonaro presidente seja as Forças Armadas. Então, eu fico pensando o seguinte: se não é uma etapa necessária para a superação da crise passar pela explicitação de que o governo é militar. A gente fica sempre com essa coisa aí meio de democracia iliberal, uma coisa que não se assume, tem um militar e está no ministério, está no segundo escalão, no terceiro, mas
foi uma eleição livre, militares reformados, o vice é reformado, ele é ex-capitão, etc. Então, eu fico pensando assim, que se para superar, a gente não precisa aquela questão que para superar um problema, primeiro você precisa encarar ele de frente. Se a gente só não vai conseguir superar essa etapa, se de fato houver uma explicitação de que as Forças Armadas estão no comando, se elas de fato estiverem. Eu acredito que não apenas, a gente tem questão ali da representação da finança, a gente tem a representação dos interesses extranacionais do Sérgio Moro ali com os amigos dele de fora, com a Globo, etc. Enfim, é um consórcio, mas todo mundo tem que entrar nesse baile enlameado. As Forças Armadas, elas estão conseguindo o bônus, que é mandar, mas sem o ônus. Ninguém identifica no povão esse governo como das Forças Armadas. Então, eu fico pensando se de repente essa operação é algo que a gente não tem controle. Se a Globo iniciar aí junto com Mourão, sei lá mais que uma operação de fritarem o Bolsonaro para tentar fazer um impeachment. Eu vi aí colunistas dizendo, já é a contagem regressiva para o impeachment do Bolsonaro. Não sei. Agora, se for o caso, passar por uma presidência do Mourão, que essa sim eu acredito que vai ser identificada como sendo das Forças Armadas, né, diretamente, e deve inclusive aumentar a representação. Isso, de uma maneira muito improvável, eu acho que possa reverter para o bem, assim, muito improvável, digamos assim, 99-1, 1% seria ter um surto lá, que nem aconteceu em 68, primeiro entrou uma ala entreguista das Forças Armadas em 64, e em 68 tem uma guinada nacionalista. Então, 1% seria isso. Agora, o 99% é a gente seguir um modelo militarizado entreguista, como a Argentina, como o Chile, mas aí isso entra na conta deles de uma vez por todas. E aí é uma etapa necessária para superar. Então, a partir do momento que eles assumem, começa a contagem regressiva para eles saírem. Eu não sei se a gente consegue queimar essa etapa sem as Forças Armadas entrarem, ou seja, para a ala nacionalista salvar o que der, que eu acho muito improvável, ou para eles se queimarem de vez também, porque da forma que tá muito cômodo para eles. Eles mandam, mas não tem o ônus diante da população. Eu não sei se essa é a visão que outras pessoas têm, mas eu estou achando que cada vez mais aparece essa movimentação da Rede Globo aí, tentando falar, queimar o Bolsonaro e tal. Me parece que passar pelo Mourão parece que é uma etapa inevitável no nosso processo de reconstrução nacional. Seja trágica, seja virtuosa, enfim, parece que é uma etapa necessária a passar. Queria ouvir primeiro a Maria Eduarda Freire sobre isso. Bom, aqui, lembrando do que o Wellington falou e do que o Rômulo logo depois complementou, essa estratégia diversionista, eu costumo até assim, trazer uma imagem, o Coliseu, né? O Coliseu, pão e circo. Qual é o Coliseu? O Coliseu é justamente você pegar a pauta de segurança, que é esse dispositivo de segurança, ele é o quê? Ele é, na verdade, um dispositivo de regulação da economia. Já dizia o filósofo Agamben, que ele conta essa estratégia diversionista, dessa obsessão com segurança, que agora você pode perceber que o discurso do Witzel, do governador do Rio de Janeiro, ou o discurso do governador de São Paulo, Dória, são todos falando... bandido bom é bandido morto, bandido tem que estar no cemitério, aumentar de 30 para 50 anos as penas, esse populismo penal, esses discursos homicidas, violentos, essa pirotecnia punitiva, tudo isso é criado com o objetivo de justamente eleger o inimigo. Quando você elege o inimigo, você diz que o inimigo é o preso, o inimigo é o adolescente pobre. Quando você elege o inimigo, você baixa o nível de angústia da sociedade. Você baixa a ansiedade das pessoas, essa violência difusa da sociedade. Você justamente joga com as pulsões de vingança da sociedade. Então, essa é uma estratégia para invisibilizar as questões que realmente importam, que é igualdade social, que é justamente essas reformas neoliberais que vão ser passadas. O Sérgio Moro, ele assumiu explicitamente essa estratégia política de criação do inimigo, com essa pauta de segurança de populismo penal, que ele disse justamente que era para um capital político importante para que a população degluta mais facilmente a reforma da Previdência, tirar os direitos trabalhistas. Então, enquanto a população se distrai com corpos decapitados nos presídios, gente morrendo metralhada nas favelas, isso aí
é um diversionismo que justamente varre para debaixo do tapete todas as questões mais importantes. E essa estratégia, o Carl Schmitt, que era um penalista nazista, ele dizia: criação do inimigo justamente para invisibilizar e despolitizar, esvaziar a política do âmbito social. É justamente para as pessoas ficarem entretidas. Toda criminalização é uma forma de despolitização. Então, quanto mais a gente inventa a pena, coloca tudo isso cria-se uma cortina de fumaça para que não se veja as verdadeiras violações de direitos e de liberdade das pessoas. Você está assistindo ao programa Duplo Expresso de domingo, seu programa de debate, hoje com a nossa comentarista Maria Eduarda Freire, e aproveitando aí que o Rômulo Maia também é jurista, está dando um show, inclusive, em substituição nesse campo de comentário ao Luiz Moreira, que era previsto estar aqui hoje, mas que, lamentavelmente, não pôde estar. Mas a gente segue aqui o debate. Nós estamos falando sobre a autocracia de Bolsonaro. Quando fala sobre a autocracia de Bolsonaro, a gente fala um pouco sobre tudo. A gente tem que falar sobre a atuação na economia, e temos aí um militar que fica doido, né, para não dizerem que ele é militar, que é o Paulo Guedes, que foi da escola militar, professor da escola militar, Paulo Guedes militar, Paulo Guedes militar. Ele está tentando esconder isso, Rômulo, então vamos ficar sempre lembrando isso, tá? Que ele é da escola militar, mais um militar, tá? E nós estamos vendo uma tentativa de entrega de tudo do Brasil, a destruição do Estado brasileiro e a escravidão do nosso povo, por um lado, do ponto de vista econômico. Do ponto de vista da justiça, a transferência de culpa. A culpa vai ser do avião do tráfico. Aquele menino que passa a ponta da droga. O traficante de verdade, o grosso do tráfico, não existe para a justiça brasileira. Certo? Por quê? Porque para que essas frases ridículas, como Maria Eduarda Freire citou aí uma delas, que é bandido bom é bandido morto, né? Para que elas tenham algum sentido de propaganda, é preciso que haja sangue. E esse sangue vai ser do pobre, do preto, que já nascem condenados nessa estrutura corroída por falsos moralistas do Brasil. Esse é o cenário. Esse é o cenário. Paralelo a isso, nós temos a privatização dos presídios, que é o caminho que eles estão querendo. Certo? Eles querem escravizar do lado de fora pela ausência completa de direitos trabalhistas e do lado de dentro dos presídios como uma espécie de punição. Então nós estamos caminhando, minha gente, para o que eu venho chamando, e muita gente já incorporou, Rômulo, esse termo, a congolização do Brasil. Eu quero mandar, inclusive, um abraço para o Paulo Gamba, que está em Luanda assistindo ao programa, está mandando um grande abraço para você, Rômulo, e está dizendo aqui que a Maria Eduarda Freire é ótima. E eu quero dizer que o Paulo Gamba falou num vídeo recente publicado aqui no Duplo Expresso sobre as eleições no Congo Democrático, e ele sabe que quando eu falo sobre a congolização do Brasil, eu não falo com desrespeito ao Congo na condição de Estado. Eu falo sobre o risco do Brasil entrar no caos social que caracteriza aquele país. Rômulo, o que temos no Congo? Diferentes grupos que atuam em diferentes áreas de riqueza do país, cada um querendo chegar ao poder máximo para controlar todos os outros. O povo morrendo na miséria e o estrangeiro pegando todas as riquezas de um país riquíssimo, como é o Congo. É o caso do Brasil. Não há nada de diferente nisso. Rômulo Maia. Esse alerta que você faz, Wellington, é muito pertinente. Eu acredito que quem conhece a realidade do Congo e vê a associação desses grupos que repartiram território nacional com interesses econômicos estrangeiros, dada a riqueza mineral extremamente
rico, outras riquezas naturais também, ali uma terra muito fértil, ali perto do Equador, então com recursos hídricos em abundância, terras férteis, tudo isso, de fato é algo a temer quando a gente vê o Brasil com potencialidades também parecidas, só que maiores ainda por ser maior o nosso território, e a gente vê a cobiça estrangeira agindo no nosso território. É muito complicado, então eu pensava muito esse fim de semana. Você lembra sempre essa questão da congolização, você fala a dicotomia que você traz. Olha, o caminho está apontando para o Congo, a solução fica para o norte, a solução está na Islândia. Mas o nosso papel aqui é sempre tentar fazer uma erupção vulcânica, parecida com um vulcão islandês, uma erupção vulcânica ocorrer no Brasil. Agora, se ela não ocorrer, se o acerto for de novo de cima para baixo, não de baixo para cima, qual é a saída menos ruim? Eu fiquei me perguntando isso, vendo essa coisa, vendo que a Globo já está cozinhando talvez para superar o Bolsonaro. E eu fico pensando isso. Eu queria ouvir você, Wellington, sobre essa questão. Se você acha que há como queimar essa etapa de passar pela explicitação da militarização do regime. Mesmo para, de repente, conseguir que as pessoas partam para uma revolução cidadã, uma revolução popular, não armada, mas de realmente colocar o país em xeque, parar e falar ou a gente resolve a situação ou aqui continua tudo parado. Você acha possível chegar a essa etapa de uma revolução cidadã sem o último membro desse baile aí das instituições que se preservou até aqui, sempre com ameaça, né? Manda um tweet, fala não sei o quê, mas nunca está ali de fato com ônus na mão de dizer eu estou tocando esse regime. A direita pegou, né? A direita política pegou lá com Temer e tal, se queimou, né? A gente viu aí que foram todos varridos na última eleição. O judiciário, mal ou bem, está queimado também. Essa questão do STF está muito desgastado em relação à opinião pública. As Forças Armadas não, e elas ficam mandando de recado. Elas sempre... As Forças Armadas, e aí até da própria filosofia delas, elas servem muito mais como um mecanismo de dissuasão, é preferível que elas sirvam como dissuasão, do que efetivamente sejam empregadas para a sua finalidade bélica. E elas, no jogo interno, institucional, elas também estão operando muito com dissuasão. Tem aquela coisa, o pessoal do alto comando pega o celular e liga para o presidente do STF, fala não sei o quê, planta notinha dizendo, olha, se fizer isso, não vai ter. Você acha possível a gente superar isso sem a explicitação, sem que, de fato, eles fiquem plenamente identificados enquanto instituição com o caos, com a congolização que a gente está vivendo, Wellington Calazans? Olha, Rômulo, se eu tivesse alguma dúvida de que os militares irão assumir o poder de forma visível, porque nos bastidores eles já assumiram isso, a gente já sabe, eu ontem, conversando com anteontem, perdão, a sexta-feira, conversando com uma importante fonte, eu teria tirado essa dúvida. Sabe quem foi que impediu que Lula fosse solto quando o Marco Melo liberou aquele habeas corpus? Eu sei lá se foi habeas corpus, já falei, termo jurídico é com vocês dois aí, não é comigo não. Tá? Mas quando permitiria que Lula saísse por causa da questão da prisão em segunda instância. Lembra desse episódio? Esse do fim do ano, ali, um pouco antes do Natal. Sim, exatamente. Sabe quem foi que impediu? Então, quem impediu foram os militares. Certo? Foram os militares que impediram. E a fonte que eu tenho, eu quero ver qual militar que vai aparecer para dizer que eu estou mentindo. Tá? A fonte que eu tenho é fonte de lá de dentro. Tá? Curioso, então foram os militares. Eu vou passar para você, Maria Eduarda, agora, só para concluir aqui meu raciocínio, tá bom? Olha só, Rômulo. Claro. Se os militares estão estancando a única possibilidade de mobilização social popular, está permitindo o surgimento dessa esquerda frouxa com Haddad, tá sujenro, minha gente. O cara que criou essas leis aí absurdas. Tasso Genro e Zé Cardoso estão na Espanha com Dilma, Carol Proner, todo mundo na Espanha, articulando uma esquerda fofinha, com cara de brava, né? Não caiam nisso, os militares já estão mandando e o PT quer ser o MDB da nova ditadura. Essa é a minha opinião, Rômulus, e eu vou pagar para ver. Aposto aqui as minhas fichas. Aposto as minhas fichas. Se Bolsonaro cair, o governo será militar,
porque os militares já ocuparam. O pessoal está preocupado com o primeiro escalão, que os militares aí visivelmente já estão sendo expostos. O segundo e o terceiro escalão, esses 2 escalões estão ocupados por militares também. O governo já é todo militar, minha gente. A estrutura é toda militar. Foi o golpe mais brilhante. Agora eu espero que eles tomem vergonha na cara e protejam um pouquinho o Brasil e os brasileiros, que se for para ser porteiro de puteiro, aí vai ser guerra civil, inevitavelmente, porque ninguém vai morrer de fome assistindo militar com mega salário, roubando o país, entregando as riquezas e ainda pousando de paladino da ordem e progresso para parar na bandeira. Tá bom? Rômulo, aí para você, vou passar e depois eu vou para a Maria Eduarda. Vou passar para a Duda agora, só uma observação, Wellington. Eu também não tenho dúvida, não, caindo Bolsonaro vai ficar Mourão e mais explícito o militar. A minha dúvida é o seguinte, se não é necessário, se a gente não precisa passar por essa fase de explicitação dos militares no comando para aí poder pensar em superar isso. Enquanto eles não se queimarem, não fica claro para as pessoas contra o que elas estão lutando. Porque tem aquela marionete que eles estão mexendo, que é o Bolsonaro e tal, e não fica claro, o desgaste fica com o Bolsonaro e não com a instituição. E por outra, se for para eles entrarem daí, sim, resistirem de alguma forma a entregar riqueza, ótimo, vai ser um milagre, mas muito improvável que a gente fala. Agora, sem essa explicitação, sem eles assumirem, eu acho que a gente não consegue pensar. Pode ser que demore, sei lá, 10 anos, não sei quanto tempo vai demorar, mas não tem como começar a contagem regressiva sem eles assumirem de frente e mostrar que, de fato, esse simulacro de institucionalidade já acabou há muito tempo. Maria Eduarda Freire. Perfeitamente. Isso que vocês falaram, eu queria só acrescentar que o Brasil, infelizmente, a sociedade brasileira, ela não passou a limpo a sua história. Então, ela não passou a limpo a escravidão, que foi o pilar sobre o qual se ergueu a nossa sociedade, pilar de sangue. Ela não passou a limpo a ditadura militar. Em muitos colégios, pessoas falam que foi uma revolução, um movimento. Então, é uma sociedade sem identidade, é uma sociedade sem memória, e isso é muito perigoso, porque uma sociedade sem memória, ela tende a repetir com novas máscaras as mesmas arraigadas, carapaças do passado que passam adiante. Então, elas acabam reproduzindo toda essa carapaça dura do passado que não foi passada por um processo de depuração, não teve um processo de compreensão, de evolução. Então, em relação a essa questão da escravidão e da ditadura militar, quem é hoje os presos no nosso país? São os pobres, são os negros, são as pessoas que o ódio ao pobre, como o Gessé muito fala sempre em seus livros, é justamente esse ódio ao escravo que foi passado, o legado, a herança para o pobre. Então, eu acho muito importante isso que vocês falam, que será que a gente precisa passar pelos militares para eles se queimarem de vez, para a gente ver que eles não são essa jabuticaba toda, e que eu acredito que a sociedade brasileira ela precisa seriamente aí passar por um processo de compreensão do seu passado, do que nós somos, porque o que nós estamos fazendo hoje com os pobres na favela, porque começou com a esquerda em militarizar as favelas, o que a gente está fazendo é construir um campo de guerra dentro da própria Estado brasileiro, que é no Rio de Janeiro, nós temos a favela inteira ocupada pelos militares. Então, nós tratamos cidadãos como inimigos, brasileiros como inimigos. Se a sociedade brasileira ela não começar a olhar para o seu passado, a gente realmente vai continuar nesse diversionismo e achando que a solução para o problema do adolescente pobre é baixar a menoridade penal, que a solução para os moradores de rua é criminalizar os mendigos, que a solução tudo joga para a questão da segurança, porque é uma sociedade que ela simplesmente substituiu o princípio da liberdade, de exercer as liberdades individual, para esse princípio da autoridade, de uma espécie, como se fosse uma espécie de
liberalismo de massas. Já dizia, quem dizia muito que era um liberalismo de massas a sociedade brasileira, era o ministro da Justiça, Francisco Campos, conhecido por ser um dos maiores articuladores do pensamento autoritário no país. E ele dizia justamente isso: eu quero manter a sociedade brasileira em uma situação de total infantilidade e dependência a uma autoridade, a um chefe, e que ela fique sem saber dos seus direitos, sem saber como exercer os seus direitos, suas liberdades. Então, essa questão até que o Wellington falou da privatização dos presídios, a gente copia os piores modelos do mundo, a gente copia os Estados Unidos. Os Estados Unidos, por exemplo, esse Dória, do governador de São Paulo, que ele tem fetiche com os Estados Unidos. Então, ele disse que vai privatizar os presídios. É inconstitucional. Além de ser inconstitucional, é imoral. É inconstitucional porque jamais o Estado pode delegar o seu poder de punir para a iniciativa privada. Quem é a mercadoria? Quem é a mercadoria? A mercadoria é o ser humano, é a pessoa presa. Essa é a mercadoria. Quanto mais gente presa, maior o lucro. Quanto menos liberdade, maior o lucro. Então, eu fico assim, quando vocês falam isso, eu penso muito nessa sociedade sem memória, sem raízes, que, infelizmente, a gente precisa passar por um processo de lembrar quem somos. Somos fruto de uma sociedade escravocrata e somos uma sociedade violenta, odienta, que odeia pobre. Essa é a verdade. Nós somos uma sociedade desse jeito. Então, se a gente não olhar para quem somos, a gente vai continuar aí encarcerando a juventude pobre, se mirando nos piores exemplos para que tudo continue exatamente como está. Muito bem, muito bem. Wellington Calazans, eu acho que a gente já pode passar para uma última rodada aqui e começar a recolher nossas impressões e considerações finais. Depois a gente lê o superchat e podemos encerrar para esse domingo. Estamos com uma audiência muito boa. Eu queria agradecer quem está nos vendo, mas fazer um pedido também. Você que está vendo o programa, está gostando? Dá sua curtida aí no vídeo, dá o like, o joinha no Facebook, no YouTube, compartilha, chama alguém que não conhece ainda o Duplo Expresso para conversar com a gente e participar também. Porque o Duplo Expresso de domingo, que mais esse bate-bola, eu acho que é uma boa isca para trazer novos membros para essa comunidade que tão valorosa, assim. Nós temos orgulho de termos conseguido juntar tanta gente boa aí para debater nas sessões de comentários, seja nos artigos, seja aqui nos programas ao vivo. Então, hoje você está assistindo o Duplo Expresso Domingo comigo, Rômulo Maia, Wellington Calazans e Maria Eduarda Freire. A gente está debatendo a autocracia do Bolsonaro, e nesse pacotão a gente entra tudo sobre o caos real e o caos institucional atual do Brasil. Maria Eduarda Freire, quais são as suas apostas aí para a semana? O que você vai ficar atento agora nesses próximos dias que você acha que pode ser determinante para essa agenda aí? A gente está vendo essa explicitação. Eu acho que essa questão do Flávio Bolsonaro, o Jornal Nacional de ontem, isso aí me cheira a capítulo de novela. Então eu acho que vai ter novos desdobramentos aí durante a semana, que eles vão a conta-gotas. Quais são as suas apostas aí para a semana, Duda? Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com todos vocês. É sempre um grande prazer. E eu até me lembrei também de uma questão, antes de comentar o que o Rômulo acabou de me falar, que foi que o alto comando do Exército ele não se reuniu, né, para liberar sobre a decisão concessiva de liminar prolatada pelo ministro Fux, né, que suspendeu as investigações sobre o Fabrício Queiroz, porque o Ministério Público, o Exército, ele tinha interferido na decisão do Marco Aurélio. O alto comando do Exército se reuniu porque o Marco Aurélio concedeu uma liminar que restaurava a ordem democrática, que respeitava a Constituição, e era uma liminar que concedia a liberdade para aquelas pessoas que estavam presas, cumprindo pena antecipada em execução provisória em segunda instância. Então, muito bem lembrado. Lembrando que não era, a mídia colocou como se essa decisão dele fosse soltar pessoas que são acusadas de homicídio, pessoas que foram acusadas de estupro. Eu queria deixar claro que isso é uma mentira, que as pessoas que estão acusadas desses crimes mais graves, elas estão
presas preventivamente, de acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, que não tem nada a ver com a execução provisória de pena em segunda instância, que é justamente pessoas que estão presas em segunda instância sem culpa definitiva, automaticamente, devido à decisão do Supremo que eliminou a cláusula pétrea da presunção de inocência. Então, só para lembrar isso, porque eu me lembro que, na época, foi uma discussão e as pessoas, não, e era uma grande mentira, o pessoal do Ministério Público fez uma coletiva dizendo isso, então é muita má-fé, e a gente precisa desfazer todos esses nós, e precisa desfazer todas essas mentiras e desmistificar a nossa justiça brasileira, que tem uma origem autoritária. Eu só deixo aqui no ar que a nossa justiça ela vem aí de duas escolas autoritárias e ela reproduz esse autoritarismo no dia a dia. Nós podemos depois conversar sobre isso. E o que o Rômulo acabou de me falar sobre essa questão Duda, dos próximos... desculpa interromper, só antes, você já aguarda, já fala isso aí, é só porque você deu uma deixa, eu acho que é perfeito ilustrar quando você fala do grau de autoritarismo e de demofobia da justiça brasileira, tem sempre aquele exemplo bem ilustrativo que é da família Thompson Flores, né? Essa família foi tão importante aí nos últimos anos, ocupando a presidência do TRF4, que manobrou, ligando para a Polícia Federal para não soltarem o Lula, quando foi concedido um habeas corpus. Enfim, é uma família que está se perpetuando no judiciário, no Ministério Público, nos estamentos jurídicos do Estado desde o século XIX, desde o Brasil Império, tendo ali numa árvore genealógica regada a sangue. Então, tem uma pessoa que foi o comandante da última missão que massacrou Canudos, matando velhos, crianças, enfim, uma mácula, inclusive, na história das Forças Armadas brasileiras. De lá para cá, membro do Poder Judiciário, que foi presidente lá também da província do Rio Grande do Sul, naquela época era a província do Rio Grande do Sul. Foi também ali, tem um prefeito biônico de Porto Alegre, na ditadura, então são pessoas que não são muito apegadas à voto e à democracia. Ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal nomeado pelo Costa e Silva, na era mais dura do regime militar, a fase dos anos de chumbo, e mais recentemente esse cidadão e também outro membro que é dono da empresa que faz a logística das urnas brasileiras inauditáveis, a urna eletrônica inauditável. Então é uma família que realmente representa bem esse caráter autoritário que você mencionava aí sobre a justiça brasileira. Mas prossiga, Maria Eduarda Freire. Perfeitamente, Rômulo, é isso mesmo. E essa genealogia que você muito bem colocou, ela tem uma escola autoritária do positivismo criminológico. Essa escola autoritária, pessoal, foi ela quem levou a cabo políticas higienistas aqui para embranquecer a população. Essa escola que a nossa justiça deriva. E tem uma outra escola, que é a escola do tecnicismo jurídico italiano, que essa é fascista mesmo. Essa aí tem origem no fascismo italiano, e ela foi responsável por isentar de responsabilidade política os juristas e os intelectuais que fizeram aí as leis fascistas, que o nosso Código de Processo Penal e o nosso Código Penal, temos que lembrar isso, eles derivaram justamente dessa base ideológica e essa opção política do fascismo italiano. A gente importou. Dizem que é quase uma cópia. Eu acho que cópia é pouco, é muito parecido, e é reproduzido, a ideologia é reproduzida na prática. Nós temos aí audiências de custódia que, na prática, não funcionam como audiências desencarceradoras, ao contrário, é mais encarceramento. Nós temos penas alternativas à privativa de liberdade, não são usadas. Nós temos medidas cautelares alternativas à prisão, os juízes não concedem, é tudo encarceramento. Então, essa ideologia autoritária, ela continua se perpetuando, e é o judiciário brasileiro, é bom lembrar isso, que leva a cabo a política de encarceramento em massa das pessoas pobres desse país. Então, eu gostaria só de agradecer e até o próximo domingo, quem sabe, se der tudo certo. Olha, se você já está falando até o próximo domingo, quem sou eu, quem é Rômulus, eu para dizer... Não, a gente vai pensar, não, olha, Maria Eduarda, você abriu essa janela aí porque quis. Inclusive, vou dizer aqui, em nome de toda a equipe do Duplo Expresso, a gente manda um forte abraço para Camila Gubedice, a nossa produtora, que está precisando do nosso carinho especial, porque está adoentada, tá? Mas ela escreveu aqui o seguinte: se tiver oportunidade, pode dizer a Maria Eduarda que sou fã dela. Até queria mandar um superchat, mas daqui não dá.
Então, com esse pistolão aí, Maria Eduarda, você tira Rômulo, tira Carlos Krebs, você faz o que você quiser aqui. Eu é que sou fã da nossa querida Camila, tenho uma admiração enorme por ela sabe disso, ela é uma profissional maravilhosa e eu tenho muita sorte de estar aqui com vocês e com ela, com essa produtora fantástica. Então, obrigada, Camila, pela generosidade, obrigada a todos vocês pela generosidade, é um prazer, uma honra estar aqui com todos vocês. Prazer todo nosso, hein, Rômulo? É nosso, Wellington. Eu queria dizer o seguinte, você mencionou aí, Wellington. Rômulo, diga. Não, eu tenho que falar, eu tenho que elogiar aqui muito. Rômulo, quando a gente estava pensando em trazer Maria Eduarda Freire para cá, para o Duplo Expresso, Rômulo fez muita, mas muita pressão mesmo assim. Tem que trazer. Eu já era fã dela do Facebook, quando vi as postagens dela, das antigas já. Pois é. Então é uma honra ter você aqui, Maria Eduarda. Você tão jovem, tão jovem, tão inteligente e com um senso de humanidade que realmente nos enche de orgulho. A gente tem certeza de que sementes que estamos plantando, elas irão dar bons frutos e você ainda tem muito tempo para plantar boas sementes e a gente espera que esses bons frutos um dia cheguem e que possamos consolidar esse Brasil que tanto queremos e que é possível, né? O mais importante é que é um país possível. Um grande abraço para você, Maria Eduarda Freire. Um grande abraço, muito obrigada. Conversamos aqui com a nossa comentarista de assuntos jurídicos, Maria Eduarda Freire, que veio pela segunda vez, né, o segundo Duplo Expresso de domingo. Ela aqui já falou que quer voltar garantidíssimo, né, Rômulo? Então já pode preparar o banner aí, o pessoal da produção. Já reproduz, só muda a cor de fundo, mas já está pronto então do próximo domingo, então Calazans. Olha só, não tem uma vez, fora esse QI fortíssimo aí, que ela conquistou de Camila Govedice, não tem uma vez que a Maria Eduarda Freire não vem aqui, não tem uma vez que ela vem aqui e que eu não receba feedback assim, de pessoas assim, vamos dizer assim, pessoas gabaritadas, assim, pessoas bem colocadas em todos os lugares, você pensando de volta, falando, nossa, essa menina é muito boa, hein? Nossa, essa menina tal, como expõe bem essas ideias, como ela tem um pensamento, né, tão assim, encadeado, e como ela é corajosa, né? A pessoa também nota muita coragem dela de sempre vir com essa posição contra-majoritária, fugindo do discurso fácil, ela não joga de forma nenhuma para a plateia, muito pelo contrário, ela joga pela plateia, mesmo que a plateia não saiba, ela não joga ela joga pela plateia.